Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nessa manhã fria de sexta-feira, 30 de maio de 2025, é o penúltimo dia do mês de maio, amanhã 31 de maio, permitindo Deus, encerramos o mês de maio. No domingo já estaremos no mês de junho, Então, é outono brasileiro, dando as suas caras aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, em Ribeirão Preto, 18 graus neste exato momento. E hoje a temperatura não sobe muito aqui não, hein? Só vai até os 22. A mínima foi logo pela manhã e tá marcando aí que foi 10 graus, mas não, foi 8 graus, tá? 8 graus foi a temperatura aqui registrada pelos termômetros hoje logo pela manhã. É uma manhã que está nublosa, aparece o sol de vez em quando, a chuva 0%, umidade relativa do ar está em 55%, mas deve cair aí até os 40%, 37%, 38%, tá bom? É o outono brasileiro, nós já estamos bem para frente do meio do outono brasileiro, Aí é menos de 30 dias para encerrar o outono e começar o inverno, mas está frio. Para nós aqui, para o interior do estado de São Paulo, aqui no norte do estado de São Paulo, lugar que é muito quente, Ribeirão Preto, então essa temperatura é muito baixa para nós, então por isso que eu estou com blusa. Passando para poder falar algumas coisas que precisam ser faladas, precisa. A primeira coisa que precisa ser falada para vocês a respeito de uma situação que agora com a chuva, algumas vezes aparece aí uma chuva e ela acumula essa água e nós ficamos à mercê dessa situação. Às vezes as pessoas não têm ou não dão o devido valor às informações que são passadas, ou não dão crédito, às informações que são passadas. Mas eu quero dizer para você que, presta atenção. Os escorpiões e mosquito Aedes aegypti estão aí. Os escorpiões gostam muito de sujeira. Resto de material de construção civil, tijolo, telha, madeira, casata velha, que estranho, tudo. É muito bom para eles. Eles gostam muito, tá? E só que o escorpião, se te picar, você vai sentir uma dor terrível e não vai gostar muito, não. Outra coisa, o mosquito Aedes aegypti, ele gosta de lugares onde tem água limpa. Acumulou água de chuva. Aí fica aquela aguinha limpinha ali, quentinha, lugarzinho escuro, já se tornou um criador do mosquito Aedes aegypti. E esse mosquito, o rajadinho, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Tem um problema, se a dengue for hemorrágica, pode te levar a óbito. Então, o conselho para você é que você faça a limpeza da sua casa e evite ter ambientes favoráveis para se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti. Simples assim. Pronto. Está dado 2 recados. O terceiro, e não menos importante, às vezes até mais, é que você não deve fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não faz não, tá? Se você fizer ao ar livre exercício entre 10 e 16 horas, você está correndo o risco de pegar uma insolação ou uma desidratação. Então, e aí você vai ter que ir para o posto, e aí você se junta com os que foram picados de escorpião, de mosquito Aedes aegypti, aqueles que ainda estão com Covid, aqueles que estão com problemas de saúde respiratórios, aqueles que estão lá precisando de ajuda, problemas coronários, problemas de ordem respiratória, ordem pulmonar aí, então aí acaba sobrecarregando o sistema e você não sabe por que é, aí você vai reclamar, tá? Então qual que é a melhor coisa? Não ter que usar aquilo lá. Eu não reclamo porque eu não uso, entendeu? Eu faço o possível para não ter que ir lá. Faço os meus exames periodicamente, faço um acompanhamento daquilo que é necessário, mas não fico dando bobeira, fazer exercício e nem deixar mosquito, nem escorpião dentro da minha casa. Simples assim. Você evita muita coisa desse jeito. E quando eu saio para a rua, eu me comporto em cima de uma moto ou dentro de um carro. Muito dificilmente acontecerá um acidente, a não ser que seja por outras pessoas, por outras situações ou por causa da infraestrutura das ruas de Ribeirão Preto, que está uma porcaria, A iluminação, o recapeamento, as sinalizações aéreas e de solo, tá tudo ruim.
Agora que parece que estão dando uma melhorada, mas toda vez que você reclama alguma coisa para a prefeitura, eles estão dizendo para você, aqui em Ribeirão, tá? Que está no plano de governo fazer. Tá bom. Está no plano de governo, deve algum dia, não muito longe desse dia, deve ter acontecer, né? Então, se está no plano de governo, nós temos que esperar, tá bom? Dado o recado, esses 3 recadinhos que são básicos, que vocês vão precisar fazer aí uso dessas garantias, então presta atenção aqui, ó. Se você é motociclista, evite ficar empinando, né? Motoqueiro que fica empinando moto para poder falar que a moto é boa, ou que fica acelerando para poder fazer barulho, perturbando o ambiente, não ajuda em nada não. Não ajuda, tá? Além de não ajudar, ainda atrapalha. Atrapalha muito, tá bom? Dado esse recado, todos esses recados, eu quero falar com você a respeito de uma situação que alguém me questionou, sabe? E eu quero falar, né, para vocês que o Senhor fez a todos. Tem um versículo na Bíblia que ele fala a respeito de rico e de pobre. E nós estamos falando desse tema hoje justamente porque alguém falou que por que é que estávamos fazendo doações de algumas coisas, e aí eu falei, nós não fazemos para ser salvos, nós fazemos porque nós somos salvos. Então, o versículo está aqui, ó, em Provérbios, no capítulo 22, Provérbios 22, versículo 2. Os ricos e os pobres têm algo em comum, eles têm essa situação que são iguais. O Senhor fez a todos. Provérbios 22 e 2. Os ricos e os pobres têm algo em comum. O Senhor fez os dois, fez a todos. E aí você para e começa a pensar, mas então Deus é injusto. Foi esse questionamento. Por que Deus cria uns ricos e outros pobres? Por que Deus faz que são menos favorecidos e outros que são mais favorecidos? Aqueles que são mais abastados do que aqueles que são necessitados. Por que ele fez, então, rico e pobre? É a Bíblia que está falando. Os ricos e os pobres têm algo em comum. O Senhor fez os dois. O Senhor fez a todos. Por que tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades financeiras, de saúde? Por que tem pessoas que passam por problemas, por necessidades, e outras passam pela vida numa boa? A primeira explicação disso que eu posso te dar é para que você possa exercitar o seu poder aquisitivo sobre a vida de outras pessoas e abençoar outras pessoas. Esse é o primeiro foco. Existem algumas pessoas que não conseguem entender que a origem comum de todos os seres humanos veio de Adão. Nós somos criaturas de Deus enquanto não aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Somos criaturas, não somos filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, não nasce. Ele nasce uma criatura, criado por Deus, ok? A partir do momento que a pessoa aceita a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, aí sim, aí ele dá o direito de se tornarem filhos de Deus. João no capítulo 1, versículo 12, que diz isso. E ele deu aos que creram nele, presta atenção, só para quem crê nele, o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. É assim. Não tem nenhuma outra explicação para todos aqueles que nascem e que estão com problemas, com dificuldades. Eu sei, eu entendo que existem pessoas que são folgadas. Você conhece algum folgado? Algum que vive o dia inteiro chacoalhando numa rede e depois no final do mês quer ir lá buscar um dinheiro, que é um bolsa alguma coisa? Direito do vale, né, alguma coisa? Não trabalhou? A Bíblia diz, e é clara nesse negócio, se você não trabalha, não come. Pronto, acabou. Não tem, é uma ordenança. Não trabalhou, não come. Por quê? Porque é injusto com aqueles que estão trabalhando, você chegar lá e enfiar o garfo no negócio e querer pegar também, entendeu? Então, presta atenção. Todos foram criados seres humanos
por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Se você for ver Atos no capítulo 17, versículo 26, de um homem só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a terra inteirinha. Ele marcou o tempo certo para cada povo e também as fronteiras da terra que deviam ocupar. É isso, de um homem só, Deus criou. Então, criados, então agora você já sabe, nós somos todos criaturas criados por Deus. Para sermos chamados filhos de Deus, para sermos chamados ou termos o direito de sermos chamados filhos de Deus, ou o poder de sermos chamados filhos de Deus, aí você já parte para uma outra situação. Você tem que ir lá para João, no capítulo 1, versículo 12. E aí você vai ver que para se tornar filho de Deus, você precisa crer nele. Mas a Bíblia diz que o salmista foi novo e depois ele já estava velho e não viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Verdade. Mas em tempos de dificuldades, em tempos de problemas, em tempos de necessidades, você não precisa esperar que o justo vai mendigar. Ele não vai mendigar. O justo vai ser amparado por Deus. O justo vai ser colocado na mão de Deus. E Deus vai tocar o coração de pessoas de que vão fazer a boa ação e vão levar a comida para ele. Ele não vai precisar mendigar, não. Não vai precisar sair pedindo. Não é a situação de falar assim, alguém vai ter que sair de casa e vai buscar. Não. Alguém vai levar. E sem ele falar. Estou cansado de ouvir testemunho. Cansado não, eu gosto de ouvir esses testemunhos. De pessoas que oraram durante a madrugada e no outro dia alguém apareceu levando uma cesta básica, levando um pacote de carne, levando uma caixa de leite, e a criança que estava chorando agora já não chora mais, mas aí você vai ver a situação daquela pessoa justo. Ele foi justificado por Deus e Deus está cuidando dele, assim como ele cuida dos passarinhos, ele cuida de cada um de nós. Então nós somos, a partir do momento de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou o evangelista João, no capítulo 1, versículo 12, nós temos o direito, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. A fé em Cristo nos transforma e transforma a nossa identidade. Ele une cada um de nós à família celestial, que transcende muito as barreiras sociais e terrenas. É isso. Ninguém, agora presta atenção aqui nisso aqui, ninguém é superior ao outro. Ninguém é melhor, porque um tem um carro bom ou é diferente. Nada, ninguém é superior ao outro. Não importa se você é judeu, se você é grego, não importa se você é escravo, se você é livre, homem ou mulher, vocês todos são um só em Cristo Jesus. É assim. Essa é, na realidade, a explicação desse texto. Então, todas as diferenças externas perdem o seu significado diante do grande, do excelso, do soberano amor de Deus. Todas as explicações, todas as situações de diferenças perdem totalmente o valor diante do amor que Deus derramou sobre a vida de cada um de nós. Então, você é sim, e não está errado em dizer que é uma criatura criada por Deus. Está certinho, é isso mesmo. Você foi criado por Deus. Mas para sermos chamados filhos de Deus, necessita-se aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aceitar o sacrifício, tá bom? Dado esse recado, e eu quero que você entenda que Deus não foi injusto nem com rico nem com pobre, porque tem rico que depois fica pobre, sabe? Não soube administrar, e tem pobre que ficou rico porque Deus deu a capacidade para ele, mostrou para ele um caminho e ele se esforçou, trabalhou, ganhou e pronto, acabado. Não é pecado ser rico, tá? Não é pecado ser rico, não é.
O pecado está em você colocar a riqueza acima de Deus. Tornar um Deus na sua vida. Isso é pecado. Pecado grave, sabe? O mamon, ele dá problema para o ser humano desde sempre. E sabe de uma coisa que eu aprendi? A maioria dos nossos problemas estão ligados ao dinheiro. E quando nós temos problemas com dinheiro, quando você tem problema com dinheiro, muito facilmente você se reporta a Deus. Você recorre a Deus, né? Quando tem muito dinheiro, ou quando o dinheiro não é o problema, muito dificilmente você vai orar ou vai pedir ajuda a Deus. É realidade, é fato. Não é nenhum tipo de... Não estou aqui devagando nada, não. Só estou dizendo para você que é isso. Quando a gente não tem problema com dinheiro, consequentemente a nossa dependência de Deus é muito menor. Entendeu? Dado esse recado, dependa de Deus em toda situação. Dependa dele. Se você estiver bem, se você estiver com muito dinheiro, com muita saúde, se você estiver cheio de bens, mas a ideia é que você possa fazer o seu melhor nesse tempo de 2025 para que pessoas possam ser abençoadas, sabe? Aquela situação de você falar assim, aonde que vai, aonde tem essa situação, como é que faz, como é que eu faço para poder ter uma bênção especial? Simples. Continue usando os bens e o dinheiro que você angariou para abençoar pessoas. Simples assim. No tempo do frio. No tempo do frio eu posso comprar X cobertores para poder abençoar. Amém. Compra lá e vai e faz. Sabe? Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu aprendi isso. E quando ele vê alguém se movimentando para poder favorecer os seus pequeninos, imagina que um copo de água fria, um copo de água fria faz toda a diferença na vida de uma pessoa que está com sede, e Deus olha e vê e fala, opa, alguém entendeu que aquilo ali está sendo feito para mim, aquela atitude está sendo feita para mim. E aí você faz o que é melhor, você faz aquilo que é de direito seu, uso do dinheiro ou não, tá? Quando você tem o dinheiro, você tem o direito de fazer o que você quiser. O meu conselho, aplique isso em uma terra fértil, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e você não se arrependerá, tá bom? Dado o recado? Tá todo mundo entendido? Então tá bom. Hoje eu vou chamar você para poder fazer a oração junto comigo a respeito de uma situação que nós estamos vivendo nesses dias. É muito frio, sabe? Muito frio. Tem gente que não acredita que tá frio em Ribeirão Preto. Nossa, mas Ribeirão Preto nunca fez frio. Ribeirão Preto não é tão... Eu vou falar uma coisa aqui para você. Ribeirão Preto, quando faz frio mesmo. Faz frio com força. Então, se você tem condições, ajude alguém. Favoreça alguém nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Favoreça. Você não vai se arrepender, tá? Às vezes você fala, não, a pessoa está daquele jeito lá. Não interessa porque ela está. Interessa o que você vai fazer. Porque Deus responde, tá aí, ó. Deus responde fé. E fé também na hora da contribuição. Eu vou contribuir, vou ajudar, por quê? Outro dia eu escutei uma pessoa, cuidado em não favorecer lascados. Quem sou eu para poder classificar alguém que está lascado ou não? Quem sou eu para poder dizer, esse aqui está bem, merece ser... Quem é que merece ser ajudado? Quem é que merece ser perdoado? Porque perdão é perder. Sabe aquele negócio de você falar assim, eu estou perdoando, então eu estou perdendo. Mas eu perco porque eu também já fui perdoado e já fiz muita gente perder. Então eu perdoo. Entende? Essa é a lógica do perdão. Alguém já me perdoou e muito mais do que eu merecia. Então, esse perdão que eu estou fazendo aí, muito pouco vale. Nem faz efeito naquilo que eu já fiz, né? Dado esse recado, eu quero convidar você a falar comigo, falar com Deus, juntamente comigo, né? Falar com Deus a respeito
de situações que estão acontecendo, e você pode ter aí alguém que você vai precisar orar. Uma família enlutada, uma família que está com problema de saúde, com pessoas passando por grandes dificuldades. Então, vamos orar. Vamos orar. Ora comigo. Essa é a minha relação, mas você pode fazer a sua, e você fazendo uso disso, eu vou colocar isso daqui como prioridade, sabe? Prioridade. Porque nós estamos vendo pessoas em dificuldades nesse tempo de frio, pessoas que estão em situação de rua, mas que decidiram ficar ali, outras que nem decidiram. Não é o problema de decidir, é que ela não está no seu juízo normal. É assim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por todas as famílias que estão enlutadas nesse tempo. Aqueles que passaram pelo luto, aqueles que passaram pela dor da perca de um familiar, de um amigo, de um parente. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor console os corações através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Faça isso. Acalente, acalme, console os corações de cada um desses que estão passando por essa dificuldade. Eu oro nesse momento por todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, a melhor decisão que eles poderiam tomar em todas as suas vidas. Esse convite para servir ao Senhor, para aceitar o sacrifício bendito ali da cruz do Calvário, porque já foi derramado, já foi ofertado sobre a vida de cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor console a cada um deles. Dê graça, dê saúde, dê paz, dê sabedoria para cada um deles, para que eles possam continuar a caminhada da fé e que os seus pecados sejam perdoados e o nome escrito no livro da vida. Aqueles que estão retornando para o caminho, eu oro agradecido porque reconheceram que estavam andando longe do Senhor. Oro também porque o Senhor usou a nossa vida para que pudéssemos impactar a vida dessas pessoas. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida. Perdoa os seus pecados. Aceite-os como filhas e filhos queridos que são. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e o seu Fernando. Oro também nesse momento, meu Pai, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pelas suas famílias. Oro pela avó Neuza, oro também pela Sandra, sua filha, pelos netos, que são filhos da Sandra, Pedro e Vitor. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Que todos eles e aqueles que trabalham nesse ambiente sejam abençoados. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas escolas, nas creches, nas universidades, nas faculdades, e por todos aqueles que estão trabalhando nesses ambientes, no ambiente escolar. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Que a tua boa mão esteja estendida sobre cada uma dessas pessoas. Aqueles que são doentes, que estão hospitalizados ou não, que estão sendo cuidados em casa por cuidadores, por familiares, que o Senhor também abençoe e guarde a cada um deles. Aqueles que estão trabalhando nesses ambientes, que sejam abençoados em nome de Jesus. Que as suas famílias também estejam guardadas e livres de todo mal. Eu oro também por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, aqueles que estão nesse momento em situação de rua, sofrendo com as baixas temperaturas, a falta de estrutura, aqueles que não quiseram aceitar ajuda. Que o Senhor dê graça aos homens e mulheres que estão nesse momento abordando essas pessoas, para que eles tenham um argumento que possam fazer e que ser convincentes para levar essas pessoas para os abrigos, para as casas de repouso, para os albergues. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão,
tristeza, angústia, tribulação, aqueles que estão sendo perturbados por espíritos malignos. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas que me ouvem nesse momento. Que a paz, a saúde, a prosperidade e a alegria se acheguem a cada um deles no momento em que eles tiverem minutos de lucidez para decidirem aquilo que é necessário para a vida de cada um deles. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, empreendedores, todos eles. Que a bênção e a boa mão do Senhor esteja estendida sobre cada um deles. Pai, abra as portas para os empregadores, empreendedores, empresários, para que eles possam fazer grandes negociações, que as suas carteiras de clientes sejam aumentadas, que as vendas aumentem, que os empregados sejam favorecidos e aqueles que estão desempregados tenham oportunidade para trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Fique em paz, fique com Deus. Cuide-se bem, tá frio, agasalhe-se se você for sair. Coloque um agasalho, não saia sem se agasalhar, você corre risco de saúde, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, bom dia, fiquem em paz, fiquem com Deus.